e Santa Catarina. Vamos mudar de assunto agora para falar de um caso que, vez por outra, acontece nos Estados Unidos, mas é até inusitado por acontecer no Canadá. A polícia de lá afirmou que a atiradora que deixou ao menos 10 mortos na cidade de Tumbler Ridge, no Canadá, assassinou também a própria mãe e o irmão. Outras 25 pessoas ficaram feridas. O Itamaraty lamentou o ataque e informou que não há brasileiros entre as vítimas. O ataque na Tumbler Ridge Secondary School foi o mais grave em uma escola naquele país em décadas. Um professor brasileiro que ministra aulas nesse colégio estava no local durante o ataque e contou a jornais americanos que conseguiu trancar as portas para proteger os alunos. Já o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse estar devastado com a notícia e suspendeu uma viagem que faria para a Alemanha. A polícia agora investiga as motivações do crime. Nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos, acompanha esse ataque, os desdobramentos das investigações e traz para a gente as atualizações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. É isso, esse crime que aconteceu no Canadá e que tantas vezes já contamos, né? Histórias muito parecidas aqui nos Estados Unidos, mas que no Canadá, como o Celso disse logo no início, não é comum. Tanto que o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, tinha uma viagem programada hoje para a Europa e cancelou, né? Por conta do que ainda está acontecendo por lá. Os investigadores, a polícia do local, é uma comunidade, um povoado muito pequeno, são cerca de 2.400 moradores. A polícia desse local ainda não tornou pública a identidade da atiradora, que ela morreu, está entre os mortos. A polícia afirma apenas que é uma mulher de cabelos castanhos e ela estava usando um vestido. As 9 pessoas que morreram também não tiveram a identidade revelada, porque a prioridade agora é informar os familiares sobre a identidade dessas pessoas. Sobre o professor brasileiro, ele deu entrevista, sim, primeiramente para o jornal The New York Times, e ele relatou o que aconteceu. Ele disse que estava na sala de aula com 15 alunos, quando um dos alunos entrou na sala de aula dizendo que ouviu disparos. Logo em seguida, segundo o relato do professor brasileiro ao New York Times, o diretor da escola chegou desesperado, dizendo para que eles fechassem a porta, e eles fizeram barricadas com cadeiras e outros móveis para justamente trancar a porta, e ele relatou que eles ficaram ali por cerca de 2 horas. Ele chegou ao Canadá há 2 anos, porque, segundo ele, a mulher já morava naquele local. A polícia também ainda não tornou pública a motivação da atiradora, se ela tinha ligação com a escola. Você, Marina, disse, né, que ela também atirou contra familiares. Então, entre os 9 mortos estão 7 pessoas que faleceram na escola e 2 pessoas na casa desta atiradora, que a polícia ainda não revelou a identidade. Patrícia, momentos de pânico, né, relatados por esse professor brasileiro que trabalha nessa escola canadense e que conseguiu ali proteger os alunos que estavam na sala de aula dele, uma oficina mecânica. Patrícia, agora mudando um pouco de assunto, falando sobre os Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou em uma publicação na Truth Social que disse ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante a reunião de hoje, que vai continuar buscando um acordo com o Irã. O encontro realizado a portas fechadas na Casa Branca durou cerca de 3 horas. Trump reforçou que prefere uma solução negociada, mas voltou a adotar um tom de alerta ao lembrar os bombardeios americanos contra instalações nucleares iranianas no ano passado. Essa reunião terminou, então, sem uma definição, Patrícia, concreta sobre esse possível acordo?
terminou sem definição, Marina. Foi uma reunião relativamente longa, quase 3 horas. Agora já não tem muitos jornalistas por aqui, mas isso aqui estava lotado de correspondentes, a grande maioria estrangeiros, muitos colegas israelenses que não viram Benjamin Netanyahu entrar porque ele não chegou por aqui. O governo israelense foi o primeiro a divulgar uma foto do encontro, um aperto de mãos entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Donald Trump também não falou com a imprensa no encontro, não teve jornalistas presenciando a reunião. Tampouco o começo, quando isso é muito comum aqui, mas enfim, hoje isso não aconteceu e após as 3 horas não houve nenhum acordo, né? O próprio Donald Trump disse isso pela Truth Social, disse que foi uma reunião muito boa, mas que ele deixou muito claro para o Benjamin Netanyahu que os Estados Unidos têm a intenção de fechar um acordo com o Irã. E o premier israelense chegou aqui e todos já sabiam que Israel quer ir além, não quer que os Estados Unidos apenas fechem um acordo em relação ao armamento nuclear. Eles desejam que os Estados Unidos, por exemplo, proíbam o uso de mísseis por parte dos iranianos, mas o governo do Irã disse que ele topa conversar apenas sobre a questão nuclear, nada mais além disso. E há pouco, Marina, um dos principais jornais aqui dos Estados Unidos, o Wall Street Journal, disse que está confirmado o envio de mais um porta-aviões dos Estados Unidos que já está a caminho do Oriente Médio. O Donald Trump disse que estava cogitando essa hipótese. O jornal americano afirma que fontes do Pentágono já confirmaram que os Estados Unidos já decidiram sim aumentar, né, os equipamentos militares e o pessoal também lá no Oriente Médio, caso não se chegue a um acordo em relação à questão nuclear. Donald Trump disse que se o Irã não conversar, a última vez que isso aconteceu, Washington mandou bombardear o país e foi o que aconteceu, né? A gente acordou com aquela notícia de que aviões tinham cruzado o oceano e tinham bombardeado as instalações de enriquecimento de urânio. Marina, a gente espera que isso não aconteça de novo. E para finalizar o nosso giro de notícias internacionais de hoje, o chefe do Instagram, Adam Mosseri, prestou depoimento hoje ao Tribunal de Los Angeles no processo que discute aí se as redes sociais foram desenvolvidas de forma propositalmente viciante para crianças e adolescentes. Patrícia, quais são os principais argumentos apresentados até agora pela acusação e pelas empresas? Celso, o chefe do Instagram disse que não há comprovação clínica, não há provas científicas de que o uso exagerado das redes sociais causa algum dano psicológico comprovado e vício, porque essa é a argumentação da acusação que representa uma americana que hoje tem 20 anos de idade. Ele disse que há riscos no uso, né, por tempo prolongado de uma rede social, mas que, de novo, não há uma comprovação científica, não há estudos feitos que comprovem esse dano que leve, né, a um vício do usuário, principalmente de crianças e de adolescentes. E a argumentação da acusação é o relato da própria pessoa, da própria americana. Ela afirma que desenvolveu graves danos psicológicos porque começou a usar as redes sociais muito novinha, ainda criança, e ela exige agora uma compensação financeira. A gente falou sobre isso aqui ontem, que esse julgamento que acontece lá em Los Angeles, a depender do resultado, né, se a americana ganhar, pode ser um divisor de águas, porque aí ficará sim comprovado que não só uma empresa, mas mais de uma pode causar vício, né? E assim como já aconteceu no passado, que leis foram definidas para proibir o uso de tabaco, o uso de bebida alcoólica para menores de idade, isso poderia ser usado como base para a definição de novas leis. O julgamento está muito no começo e hoje falou mais um empresário que representa uma dessas grandes empresas. Patrícia Vasconcelos, direto da Casa Branca, trazendo, portanto, as atualizações, as notícias mais importantes ligadas ao hemisfério norte. Obrigada, Patrícia.